Shalom, shalom a todos. Vamos estar dando continuidade a Parashat Bereshit. Nós vamos iniciar no verso 14. Ele diz assim: Deus disse: sejam luminárias no firmamento celeste, para distinguir entre o dia e a noite. Elas servirão como sinais de estação para os dias e anos. Elas serão luminárias, 15. Elas serão luminárias no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. E assim foi. Aqui, o texto fala firmamento celeste, né? Literalmente, firmamento no céu. O texto fala, sejam luminárias. O Rashi traz assim: as mesmas haviam sido criadas desde o primeiro dia. Ocorre que no quarto dia, ele ordenou que elas fossem colocadas no céu. Do mesmo modo, todas as criaturas do céu e da terra foram criadas no primeiro dia. E cada uma delas foi colocada em seu devido lugar, no dia que foi determinado. E é por isso que está escrito no verso 1, o céu, et hashamai, para incluir os seus seres, ou seja, os seres celestiais. E a terra, ve et haaretz, para incluir os seus seres, ou seja, os seres terrestres. O destaque é para a partícula redundante et, que foi incluída no versículo, junto com a palavra céu. E terra, para incluir os seres terrestres, os seres celestes e terrenos. Bereshit Rabbah, capítulo 1, verso 14. Sejam luminárias. Do hebraico, meorot. A palavra meorot está escrita sem a letra vav, possibilitando também a leitura merá, desgraça. Pois este é o quarto dia, é um dia de mau presságios, quando as crianças adoecem de tosse comprida. Isso é o que aprendemos. Ta'anit 26b. No quarto dia da semana, os homens do Ma'amad, jejuam para que as crianças não fiquem doentes com o cupre. Para distinguir entre o dia e a noite. Isso ocorre após a primeira luz ter sido separada para os justos. Mas, durante os 6 dias da criação, a luz e a escuridão primordial operaram juntas, tanto nos dias tanto de dia como de noite. Midrash Yelandenu, conforme cita em Yalkut Shimoni. O texto diz assim: elas virão como sinais. Quando as luminárias são eclipsadas, isso é um mau presságio para com o mundo, conforme está escrito, e a partir dos sinais do céu, não se assustem, pois ao cumprirem a vontade de Deus, não precisarão se preocupar com calamidades. Estações. Refere-se ao futuro, quando os judeus forem ordenados a respeito das festividades, e estas serão calculadas a partir do nascimento da lua. Isso está em Bereshit Rabbah 6. E para dias, o funcionamento do sol ocorre durante a metade do dia, e o da lua durante a outra metade. Assim, eis
que perfazemos um dia completo. Anos. Ao final de 365 dias, ao completar as passagens pelas 12 constelações do zodíaco, que lhe servem, isso é que constitui um ano. E então voltam a recomeçar em seguida. Recomeçam por uma segunda vez o seu ciclo, tal como a sua primeira trajetória. Bem, é um texto que tem muito o que a gente falar, porque funciona assim. Nessa parte nós vemos que existe alguma coisa sobre presságio, existe alguma coisa sobre coisas negativas. De fato, é um momento de grande apreensão. O texto ele revela para nós bem aqui, ó. Sejam luminárias no firmamento celeste para distinguir entre o dia e a noite, e servirão como sinais. Daqui saiu muita idolatria. O que quer dizer elas servirão como sinais? Será que é apenas para marcar a passagem do tempo? Não. Ela também marca o que vai ocorrer na nossa vida. Ela marca o que vai acontecer, não de prever o futuro, mas o que vai acontecer segundo as tendências, a menos que elas sejam mudadas. Como assim? O homem tem livre-arbítrio para ser capaz de mudar as suas próprias tendências, mas as tendências estarão nas estrelas. A tendência de cair, a tendência de levantar, a tendência de ser próspero, a tendência de ser pobre, vão estar lá. Não apenas no âmbito individual. E é por isso que as estrelas acabou virando objeto de adoração de muitos povos. Eram capazes de perceber que, conforme o que as estrelas representavam no céu, existe um fator de correspondência aqui na Terra. Então o céu, ele revela as tendências. O céu, a palma da mão, a face do rosto, revela as tendências. Eles abrem esses segredos para aqueles que realmente o conhecem. Aqui nós vemos duas coisas muito sérias que é trazido pelo Urashi. Urashi traz sobre os eclipses algo não muito positivo, algo não que é negativo, não, o sinal que ele está representando. Geralmente os eclipses, eles representam esse momento de escuridão. A gente aprende que no começo do mês é o ponto do mês que também é trazido através da lua. A gente sabe quando está começando o mês através da lua nova. Então o mês judaico vai seguir as luas novas para estarem mudando de mês. Nós aprendemos que através dessas luas novas a gente troca todo esse mazar, toda essa sorte, mas não sorte do sentido de a casualidade, mas sim de uma sincronicidade com Hashem, uma providência divina. É isso que é sorte para o Bnei Noah. Para o judeu, o que é sorte para ele? É a providência divina. Então, as Mazalot, as constelações, elas acabam revelando essas tendências. Então aqui nós aprendemos sobre os eclipses. E aqui é trazido que não é muito positivo. É um momento onde você tem pouca luz, a luz foi ocultada. Quer dizer que, o que significa que a luz foi ocultada? Quer dizer que a misericórdia, o atributo de bondade, o Hesed,
ele foi ocultado por algum tempo. Então houve uma escuridão. Sendo assim, a gente sabe que são para épocas de conflito, principalmente épocas de guerra, épocas de conflito, são épocas de grandes calamidades, são épocas de grandes problemas. Um pouquinho um pouquinho na véspera, um pouquinho depois que passa esse período, ainda se mantém essa força oculta, essa luz oculta que desceu para esses mundos e acaba afetando muito os seres humanos, de forma que a maioria deles não consegue viver através de um livre-arbítrio e são totalmente controlados pelos astros, que não tem nenhum amor, que não tem nenhuma misericórdia, que não tem nenhum abrandamento. Mas Urashi, ele também traz aqui quer ver? Pois ao cumprir a vontade de Deus, vocês não precisarão se preocupar com as calamidades. Então as calamidades elas acontecem justamente por causa do livre-arbítrio humano. São as nossas ações que criam as calamidades. Mas o Urashi, ele já traz uma ponto de saída. Ele diz que aquele que se conectou com Hashem está sob as estrelas. Quem se conecta com a Torá, quem se conecta realmente com os textos sagrados, que querem teorizar isso para dentro de si, e querem realmente crescer, aprender, vivenciar isso de uma forma muito verdadeira, muito correta, ele se desprende desse mundo o suficiente para que ele esteja tão conectado com Hashem, que Hashem é o azar dele, Hashem é a sua sorte. Ele não está através daquilo que as Mazalot e as constelações estão regendo, que elas estão ditando. Uma história muito famosa sobre algo assim, ela acaba tem a sua semelhança, tem as suas diferenças, mas ela acaba trazendo sobre o rosto de Moshe. Existia um reino que queria muito ouvir falar de Moshe, queria muito conhecer, e mandou alguém lá para desenhar o rosto de Moshe, fazer a fisionomia de Moshe e trazer para esse rei poder conhecer esse Moshe. O pintor vai lá e ele pinta, traz todos os desenhos, todos os traços, 100%, mostra pro rei, e o rei fala assim, como assim? As histórias que me contam desse homem, ele é um justo, uma pessoa bondosa, uma pessoa incrível, uma pessoa sábia, mas eu vejo esse desenho e os traços dele de uma pessoa ranzinza, uma pessoa ignorante, uma pessoa baixa, uma pessoa... Não estou entendendo. Aí o pintor disse, olha, eu fui fiel. Ele é exatamente assim. O rei fica tão indignado que vai até o deserto encontrar com Moshe, encontra com Moshe, ele olha para Moshe e começa a conversar com ele. De repente ele se assusta com a humildade de Moshe, então ele diz, olha, o seu rosto, ele diz uma coisa de você, mas o que sai da sua boca, o que você faz, as suas ações, dizem outras. Moshe responde para essa pessoa, então, é que eu consegui já retificar, emular todas essas características que você viu no meu rosto. E agora eu não tenho mais esses traços negativos dentro de mim. E esse é o ponto do que a Torá vem ensinar. Muitas das pessoas estão presas, elas acabam não tendo livre-arbítrio mais, elas acabam não tendo mais saída, porque elas vivem muito desse desejo, dessa luta constante, desse ato de ceder, dizendo, achando que tem um livre-arbítrio e não tem. Come desenfreadamente, bebe desenfreadamente, dorme demais, acorda tarde demais, não tem um controle, não tem uma regra. A pessoa não tem livre-arbítrio, ela apenas vive. Ela apenas vive o momento, não de uma forma positiva, porque ela não vive com o saber, ela vive apenas
seguindo o fluxo daquilo que as coisas estão levando ela. Então assiste demais, ela tudo de forma negativa, sem nenhum controle. As estrelas revelam também essas inclinações que as pessoas têm. Não porque as estrelas estão predizendo o futuro, mas elas estão revelando o que está sobre você. E aqui que está o segredo, que uma vez, que através da Torá, a gente começa a nos lapidarmos por dentro, a trabalhar nossas características, nossas formas individual, pessoal, moral, ética, ideológica, perspectivas, da visão do mundo. Quando nós começamos a realmente trabalhar todas essas áreas, o que acontece é que nós deixamos de estar sendo influenciado por esses astros e começamos a receber apenas da influência de Hashem. Não que é de alguma maneira ruim saber sobre os astros, saber sobre o nosso potencial, onde nós podemos potencializar o bem, o justo e o errado. É muito bom isso, mas com muito cuidado. Muito cuidado para que você não venha entender que os astros eles são algo como um juiz que bateu o martelo e já decidiu a sentença. Os astros não decidem a sentença. Quem decide é o seu livre-arbítrio. Você escolhe. Se você quer estar preso a eles ou quer estar sobre eles, você escolhe. É claro que tem muito mais para falar sobre isso, mas daria todo um shiur à parte, porque realmente é um assunto de muita iluminação. O texto diz, elas serão luminárias. Além disso, além delas marcar os meses, além delas marcar os sinais, além dela marcar todas essas coisas, elas estarem marcando, as Mazalot estão marcando todo o Mazar, a sorte da pessoa, da cidade, do país, da ilha, do continente. Elas também servirão para iluminar o mundo. 16. Deus criou duas grandes luminárias, a maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E as estrelas. As grandes luminárias, Urashi traz assim, elas foram criadas iguais, mas a lua foi reduzida por ter acusado o dito, é impossível que dois reis utilizem uma só coroa, Rulim 60b, então ela ficou menor. E as estrelas, uma vez que diminuiu a lua, ela aumentou as suas hostes, as estrelas, para acalmá-la. Bereshit Rabá 46, 4 e Rulim 60b. Aqui é uma história que também tem no Midrash, uma história muito bonita, que trouxe para a nossa geração agora muita alegria. O Midrash, ele conta que no começo os dois tinham a mesma força de luz para clarear, tanto a noite quanto o dia. Ou seja, não teria uma noite como nós conhecemos, seria um dia também. A lua seria tão forte quanto o brilho do sol. Porém, acontece que ela pergunta para Hashem, Hashem, você criou o Olam Rabá, o mundo vindouro, maior do que o Olam Hazé, do que esse mundo. O Senhor criou o Shammai, maior do que a terra, maior do que Haaretz. O Senhor, e ela vai dar vários exemplos de um maior e menor. Como quem quer dizer, por que criou nós dois igual? Por que criou nós dois do mesmo tamanho? Hashem percebe a intenção dentro da alma dela, então reduz ela. Ela fica muito triste e pede para Hashem, me restitua. E Hashem fala, olha, eu vou restituir-te no Olam Rabá. Então eu terei o tamanho do sol? Não, no Olam Rabá o sol terá 7 vezes o tamanho dele,
e você terá o tamanho do brilho do sol. Bem, uma das coisas que alegrou muito nosso coração foi que a lua fala que Hashem tirou uma parte dela e lançou na terra. E com isso ele criou 6 mundos. Depois de milhares de anos, a ciência estava mapeando através de sismógrafo, através de aparelhos tecnológicos incríveis, estavam mapeando através de raio-x e outras coisas a estrutura da Terra. E se descobriu que existem estruturas de um núcleo não fundido dentro da Terra. Os cientistas ficaram chocados. Um núcleo mais massivo que não pode ser fundido é um outro núcleo. E eles então entenderam que a Terra tem um núcleo dela própria, depois ela tem uma estrutura em volta desse núcleo, dentro do magma. E essa estrutura, eles ficaram mais impressionantes porque além de ela não se derreter, por mais que é uma temperatura gigante, porque ela faz parte de um núcleo, a maior parte dela é oca. E assim nós aprendemos que tudo que a Hashem fala, nós podemos enxergar, podemos ver, podemos palpar. Mesmo algo que levou tanto tempo para ser revelado, hoje nós sabemos. E realmente os 6 mundos que foram criados dentro, através dessa parte da Lua, é real. Bem, tem muito o que se falar sobre isso, né? Tem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre isso, né? A Lua, a Terra, elas eram um que foi dividido, né? Nós temos o masculino e o feminino, sendo ela Yesod, aqui sendo Malhut, no modo de entender o tipo de força que vem através dela, ou seja, o tipo de conexão que vem através dela. Ela é capaz de agir no crescimento do cabelo, da pele, das plantas. Ela consegue agir nas marés, ela consegue, dependendo da época que você planta alguma coisa, ela consegue dar força para plantas que são de raiz, consegue dar força para plantas que são do tipo árvore. E ela tem todo esse trabalho. Ela muda a estrutura do nosso mundo de certa forma, quase que imperceptível, mas acaba se mudando. Ela tem toda uma... E assim como Yesod, todas as forças da Sefirot acaba tendo que passar por Yesod para ter o contato nesse mundo. Então ela é a mesma coisa. Nós aprendemos que muitas das influências que vêm para o nosso mundo não vem através do Sol, vem através dela. E é por isso que ela trouxe todas essas hostes de estrela, porque ela não estava apenas querendo marcar o tempo, por mais que precisaria das estrelas para marcar o tempo, para fazer os meses, mas também porque ela realmente interage de uma forma muito mais revelada do que qualquer outra estrela. Então, por mais que nós saibamos que tem estrelas, nós sabemos que a força, essa luz que vem para esse mundo, essa luz criativa que vem de Hashem para esse mundo, passa por ela. Então essa é uma das formas também de a gente começar a entender mais o que é o texto, o que é isso que os mestres estão trazendo aqui. Eu quis fazer esse parênteses para nós poder realmente nos aprofundar mais. Deixa eu ver. Deus colocou no firmamento celeste para iluminar sobre a terra, para regerem sobre o dia e a noite e para separar entre a luz e a escuridão. Deus viu que era bom e foi amanhã o 4º dia. E foi noite e foi amanhã, 4º dia. Aqui nós aprendemos também a fazer essa distinção entre o que é santo e o que não é santo. O que é santo não é
que a ideia aqui não é dizer que existe o santo e o profano, por mais que o profano exista, mas existe o santo e existe o comum. Antes de falar de profano, o santo e o comum. Então nós temos 6 dias comum e temos o 7º, que é santo. Na Havdalah nós dizemos a bênção e agradecemos a Hashem por separar o santo do comum, do corriqueiro. É muito importante. Uma das coisas que pode nós fazer Vilu Hashem, profanação do nome divino, é justamente não saber separar o que é santo do que não é santo. A ordem dos livros de Torá, passar despido na frente de livros de Torá e outras coisas. Nós temos que nos abstermos para fazer uma real separação intencionalmente, como Hashem fez a separação entre o dia e a noite, intencionalmente, fazermos intencionalmente separação entre o que é santo e o que é comum. Então, são todos esses detalhes que é muito importante, é daí que nós aprendemos também por que não rezar no banheiro. Muitas vezes na idolatria é comum que as pessoas façam orações em banheiro. É comum isso. É uma prática comum. A pessoa entra num estado de necessidade, ele quer uma ajuda, ele vai rezar no primeiro lugar que aparecer. Por que nós faz distinção? Começa aqui. Claro que vai existir muito mais leis, muito mais regra que vai aludir justamente a esse ponto que nós já estamos tratando. Fazer separação do comum, do corriqueiro, para aquilo que é santo. E muito cuidado com isso. Porque uma das missões nossa como Bnei Noah é justamente fazer o Kiddush Hashem, santificação do nome de Hashem. Então, aqui nós aprendemos que nós temos que fazer separação. Bnei Noah não tem essa vida comum como tem as nações. O Bnei Noah é das nações, o Bnei Noah é das nações, mas ele não é um goi, um idólatra. Ele é literalmente um Ben Noah, ou seja, um aluno de Noé, aquele que anda com Hashem. Sendo assim, a gente já aprendeu que Noah ele se mantinha coberto, nunca despido. Despir é algo muito ruim. Então nós sabemos, por exemplo, que Bnei Noah não deve jamais usar short, camisas regatas e outras coisas assim. Então é justamente essa separação. Se nós usamos a nossa boca para falar os nomes de Hashem, para rezar rezas especiais, rezas, seja elas de bênção, de água, de comida, ou seja, as rezas de manhã, as rezas da noite. Sendo assim, a nossa boca ela não pode ter outras coisas que não seja Hashem. E é dessa forma, caminhando dessa maneira, que nós crescemos espiritualmente. Deus disse: a água fervilhará com populações de criaturas vivas baixas, e pássaros voarão sobre a terra através do firmamento celeste. Criaturas vivas, nas quais há vitalidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar aqui. Então. Criatura, todo ser vivo que ultrapassa muito o nível da Terra é chamado de Sheretz. Isso inclui o grupo de criaturas aladas, tais como moscas e outros grupos de insetos não alados, tais como formiga, besouro e minhoca, e no das criaturas de maior porte, tais como dominha, rato, o lagarto e seus semelhantes e todos os peixes. E aqui a gente já podemos fazer um parênteses, né? Ou seja, essas vitalidade, isso que é vivo, significa também que tudo, mesmo uma pedra, tem uma alma. Mas a ideia de que tem uma alma nem sempre significa
que ela tem vida dentro dela, no sentido de ir, vir, crescer ou morrer. A ideia de vida. Não que não tenha alma, mas a ideia de que tenha um movimento. Não estou falando apenas de se mexer, mas de crescer, de morrer ou de nascer. Então, que nós aprendemos que tudo tem alma. Senão, por que a Shen teria que escrever isso nesse livro? Um livro tão importante para nossas vidas e para nossas almas, e de repente a Shen traz uma informação simples como essa. Para quê? Para que dizer que... Para que dizer... Aqui, ó. E Deus disse, a água fervilhará com populações de criaturas vivas. Para que dizer criaturas vivas? Populações de criaturas vivas. Ou seja, que mesmo aquilo que não cresce, não morre, ainda são criaturas, no sentido que eles têm alma. Seja uma pedra, uma xícara, um pedaço de graveto, um graveto no caso, né? Um pedaço de alguma coisa, eles têm uma alma. Por mais que não tenham uma vida, como nós conhecemos. E essa é a ideia do texto, explicar, ser redundante nesse aspecto. Deus criou os grandes monstros e todas as criaturas vivas rastejantes, com as quais as águas fervilham, de acordo com a sua espécie, e todos os pássaros alados, de acordo com suas espécies. Deus viu que era bom. Os grandes monstros marinhos, os grandes peixes do mar, o que, segundo a narrativa da Agadá de Baba Batra, 74, lado B, página B, 74b, refere-se ao Leviatã e à sua parceira, uma vez que os criou macho e fêmea, e matou a fêmea e salvou, a fim de preservá-la para os justos no futuro vindouro, pois se ele, o Leviatã e sua parceira, procriasse e se multiplicasse, o mundo não conseguiria existir perante eles. Bereshit Rabbah 7.4 Midrash Hasserot V Yeterot Batem Midrashot, volume 2, página 255. Deixa eu ver aqui. Monstros marinhos também se é entendido como baleia ou dragões. Taninim em hebraico. Nós podemos ver referências em Shemot, capítulo 7, verso 9. O Midrash afirma que se alude a criaturas marinhas particularmente grandes, o Leviatã e seu par. Ver Ishayahu 27.1, Tehillim 74.14, 104.26 e Ov 3, verso 8 e 40, verso 25. O Leviatã, às vezes, ele aparece para nós como uma criatura mística, às vezes como uma criatura física, e às vezes apenas está aludindo a um poder. Então, por exemplo, em Shemot, eu não vou abrir agora, Moshe viu o faraó como um grande Leviatã, criatura gigantesca. Ele tinha um império, ele tinha um poder muito grande, ele tinha muitas coisas que dependiam dele, e ele estava no centro de tudo. Sendo assim, parecia-se ser um gigante, alguma coisa muito poderosa. Então aqui nós estamos aludindo ao poder do Leviatã. Às vezes, nós aprendemos como uma criatura mística, uma criatura espiritual. Quando nós olhamos nas estrelas, na constelação, e nós vemos
que o nosso mundo está na nadadeira do Leviatã, nós também entendemos exatamente que o Leviatã ele tem esse aspecto místico e tem esse aspecto espiritual. E às vezes ele tem um aspecto físico, é trazido sobre o Leviatã de aspecto físico, de aspecto material, como é trazido aqui no texto agora. Algo que realmente existe, não é um conceito, não é uma alusão de poder, é realmente uma criatura grande. Então tem que tomar muito cuidado para não entender de forma errada quando estamos aludindo a poder, quando nós estamos aludindo a algo espiritual, quando nós estamos falando de algo físico. Muitas das vezes existe dentro de algo físico alusão a outras coisas, e assim nós aprendemos muitas coisas, mas nunca que uma coisa sempre, como fala, sobrepuja a outra para anulá-la. Sempre na Torá nós aprendemos, por mais que tenha duas opiniões diferentes, uma opinião não só que ela liga a outra, mas como ela é intrinsecamente ligada ao ponto de não existir uma sem a outra. Ou seja, por mais que as opiniões sejam divergentes, elas têm uma conexão entre elas. Assim é o homem também. O homem tem o homem. Às vezes se faz alusão do homem. Ah, porque a humanidade é assim. Mas será que todas as pessoas são assim? A gente sabe que não, né? Ah, a humanidade é má desde o ventre da sua mãe. Isso tzadikim. A ideia aqui é justamente essa. Nós estamos aludindo, uma forma geral, uma forma de aprendizado, uma forma de conhecimento. Não é para levar ao pé da letra. Às vezes nós falamos do homem, mas falamos da alma dele, algo mais místico, né? Tem até uma alma dele que se chama Yehidá, a única, né? A Hayá, a viva. Ué, mas o homem não estar vivo aqui embaixo? Como que tem uma parte dele viva lá em cima, né? Então, são formas de aprender. Então, essa parte mística do homem. Tem o homem, tem a alegoria do homem e tem o homem em si. É importante nós aprender que sempre existe três formas aqui embaixo, praticamente, que elas são incompletas, né? Só é completa quando existe quatro formas, né? Então, por exemplo, se nós temos só três, nós teria, por exemplo, só três elementos. Se nós temos só quatro, aí em cima já está muito mais alto, mas ainda só tem quatro elementos. E às vezes nós aprendemos que existe ainda um topo ainda, além de em cima, na emanação. Nós temos a pontinha do Yud lá do tetagrama, então nós temos 5 elementos. O Tzadik entra para fazer parte dos outros 4 elementos. E é isso que nós temos que aprender. Então existem níveis a ser gargado de conhecimento para entender sobre esses assuntos. Nem sempre que nós entender um assunto significa que ele sempre significará aquilo. Depende do contexto, depende muito também de que não só do contexto, mas de que tipo de extração da Torá nós estamos fazendo. Nós estamos tirando de forma chata, de forma, vou falar, alegórica, de forma alusória, né? Nós estamos tirando de um segredo cabalístico. De que forma nós estamos extraindo esse entendimento? Ele pode mudar simplesmente de nós olharmos com outras lentes. Essas novas portas podem se abrir. Isso. Deus fez os animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Ele determinou em sua forma e em sua altura. Rosh Hashanah 11a, Rulim 60a. Então aqui nós aprendemos
que tudo existe uma limitação dentro dela. Não é simplesmente infinito. Infinito. Existe uma limitação. E aqui nós aprendemos também que quando nós formos lidar com os nossos maus instintos, Nefesh Behemit, a alma animal, a gente não precisa ficar preocupado em perder a guerra contra ela, porque isso é impossível. Todas elas são limitadas. Todos os animais são limitados. Onde se perde as limitações está na Neshama, na alma divina. Então nós somos sim capazes de controlar, de galgar, de subir sobre a nossa alma animal com facilidade. Aqui no 26 é um ponto muito importante, porque aqui nós aprendemos exato. Aqui nós aprendemos no quarto dia, onde Hashem começa dizendo para nós, a água fervilhará com populações, criaturas vivas, baixas, pássaros que voarão sobre a terra, atravessando o firmamento celeste. Deus criou os grandes monstros marinhos, o gado, as criaturas que rastejam, os animais selvagens, terrestres, de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Veja que existe uma diferença entre o verso 24, perdão, além do 24, do verso 20, isso, do verso 20, ele continua, né? Ele traz a quantidade de espécie, pássaros alados de acordo com a sua espécie, viu que era bom, abençoou, dizendo: sejam férteis, frutifiquem, se multipliquem, encham as águas do mar e os pássaros multipliquem na terra. E foi noite, foi manhã, quinto dia. Então, quarto para o quinto dia, Deus disse que a terra produziria criaturas vivas de acordo com a sua espécie, gado, criatura que rastejam, animais, tá vendo? Está sendo redundante, tá falando novamente. Selvagem de acordo com a sua espécie, e assim foi. Aí, como que foi? Deus fez os animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Mas veja que não teve uma resposta para... Aqui, ó. No quinto dia, Deus disse: a terra produzirá criaturas vivas, de acordo com a sua espécie. Aqui, quando começa o texto a ser extremamente redundante, tem um segredo aqui. Porque a gente já tinha começado, né? Nós já tinha começado lá no verso 20 a dizer sobre as águas. Então veja só, a primeira vez que está falando sobre as águas. Foi noite, foi manhã, quarto dia. Deus disse: a água fervilhará com população de criaturas vivas, baixas. De repente o texto fala assim: e pássaros voarão sobre a terra. Tá. Criaturas vivas baixas, né? A água vai fervilhar, criaturas vivas baixas, e pássaros que voarão sobre a terra. Tá. Então são três coisas que é para existir: algo no mar, algo no solo, pequenos, e algo no céu, pequenos. Tudo bem. Aí, o texto continua.
Que daí Deus fez monstros marinhos, ou seja, os grandes Tanaim, monstros marinhos, e todas as criaturas vivas rastejantes. Agora nós temos um outro segredo aqui. Nós já tinha falado das águas. Tá voltando. Então tudo bem. Monstros marinhos. As águas fervilhará e os monstros marinhos também vão aparecer. Com as quais as águas fervilham de acordo com a sua espécie. Bum, respondeu, tá certo? E os pássaros alados, de acordo com a sua espécie. Tá, pássaro alado. A gente já tinha visto no primeiro que realmente o pássaro alado ia aparecer. Porém, o texto continua. Deus viu que era bom. Deus abençoou, dizendo: sejais fértil, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. Tudo bem. Não falou sobre os animais do campo. Pulou, você viu? Vamos continuar. E foi a manhã e a noite, quinto dia. E Deus disse: a terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie. Ok. Gado, criaturas rastejantes, animais silvestres, terrestres, de acordo com a sua espécie. Ok. E assim foi. Deus fez animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, e todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Agora veja só. Nós tinha trazido a água, nós trouxe os pássaros, e só depois, um dia depois, no quinto dia, que veio trazer sobre que a terra produza criaturas vivas. Esse aqui ficou em haver. Porque aqui o texto fala que a terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie. De repente o texto muda e fala: gado, criaturas que rastejam, animais selvagens terrestres, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Assim foi o quê? Assim foi os animais terrestres, selvagens, animais que rastejam e criaturas que rastejam e o gado. Mas criaturas vivas, de acordo com a sua espécie, criaturas vivas, a terra, ela não respondeu o que era isso. Que a terra produza, a terra iniciou. Ela não completou, ela não terminou. Ficou algo à parte. Então vem Hashem e fala assim: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, como nós, e que domine o peixe do mar, o pássaro e do céu, os animais e toda a terra, e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Deus criou o homem no seu molde, no molde para criá-lo à imagem de Deus. Ele os criou, macho e fêmea. Aqui a gente consegue já adentrar uma parte importante desse texto, que é o seguinte: para quem que façamos homem? Para quem a gente está respondendo? Ele está respondendo para a terra. Ele está dizendo que a terra produz alma vivente. Ela não produziu. Ela produziu criaturas rastejantes, ela produziu gado, ela produziu... Mas ela não conseguiu produzir todas as espécies, como Hashem pediu. Que a terra produza. E aqui, Hashem se vê obrigado então a dar continuidade ao trabalho da terra. Ele não começa um molde do zero. Ele continua da onde a terra parou. Quando ela não conseguiu fazer a ordem divina, então Hashem diz: façamos o homem. Façamos o homem. Deus estava falando para as forças da criação que ele trouxe à existência. Targum Yonatan Rabban. Veja,
Que forças são essas? Lá no meu primeiro vídeo falei sobre o nome de Elohim e eu mostrei que esse nome ele tem a ver com forças. Forças que foram criadas. Essas forças que foram criadas, a Shem tinha dado uma ordem para que produza criaturas vivas e acabou que apenas as criaturas que não são falantes foi produzida. O ser humano por si só, a Terra foi incapaz de produzi-lo, por mais que ela começou alguma coisa. E aqui nós vamos entender também por que existia seres antes, humanoides antes de Adão e Havá chegarem neste mundo. Agora que todos os ingredientes da criação tinham sido completados, todos participavam da criação do homem. A coroação da criação. O que isso significa? Não é uma única força que está dentro de nós. Inclusive, o Zohar, por exemplo, ele traz que o homem foi feito de 4 terras. Então, foi dos 4 cantos do mundo, foi retirada a terra, para que assim a terra pudesse receber ele nos 4 cantos do mundo. Uma forma de nós entendermos isso também são que a Shem criou inúmeras forças que hoje existem dentro de nós. Seja ela ácida, seja ela líquida, seja ela quente, seja ela fria. São regras e leis que elas existem e elas foram combinadas para criar o homem. Por isso que é trazidas assim a coroa da criação. Porque agora, como uma coroa é formada de... é um círculo, lógico, mas ela é formada de várias peças, de várias pedras que embelezam a coroa para ela ser uma única unidade. Assim somos nós. Somos algo que estava coroando a criação, porque existia toda a criação dentro de nós. Por isso que tem um Midrash que fala que quando Hashem foi fazer o homem, ele pegou várias partes de vários anjos, ele tirou dos anjos e colocou no ser humano. O que significa? Significa que de todas essas forças nós temos elas guardadas, travadas dentro de nós, para podermos ser na criação aqueles que através dele, de nós, possamos elevar toda a criação em conjunto, pelo poder de termos toda a criação dentro de nós. Quando nós rezamos, quando nós fazemos nossas tefilá, quando nós fazemos bonidute, quando rezamos os salmos, não estamos apenas elevando a nossa própria matéria, mas todas essas leis que combinam para ser uma única coroa da criação. Elevando assim a coroa, se eleva também todo o reino, todo o Olam Asiá, todo o mundo de Malhut. Também se interpreta no sentido majestaico, traduz o versículo: eu farei o homem à minha imagem. Emunot Vediot 2:9 Ibn Esdra. Com nossa imagem e semelhança. O homem é dessa maneira um microcosmo de todas as forças da criação. A maior parte da Kabbalah lida com uma explanação exata de como isso se passa. Ver Nefesh HaChaim, capítulo 1, verso 1. Além disso, de toda a criação, somente o homem se assemelha a Deus na
na apresentação do livre-arbítrio. Maimônides e Ad Techuvá, capítulo 5, verso 1. Outros explicam imagem e semelhança como referindo-se a uma espécie de arquiteto conceitual, modo ou plano que Deus tinha previamente feito para o homem. Rashi. Esse modelo é visto como o homem primitivo, Adão Kadmon. Aqui, logicamente, nós estamos tratando de algo muito santo. E fica evidente para nós que o ser humano não é aquilo que nós conhecemos. Quando fala que foi feita a imagem do Criador, o Criador não tem 2 olhos, não tem uma boca, não tem 2 orelhas, ouvido, não faz necessidades fisiológicas. O Criador não precisa dormir ou descansar. Então, que imagem é essa? É a imagem que significa En Od Milivador, só existe Hashem. Sendo Hashem todo o cosmo e sendo o ser humano uma cópia de todo esse microcosmo, também é uma cópia de Hashem. Sendo ele, então, sua imagem, sua semelhança. Porque no homem vai ter carbono, vai ter água, vai ter ferro, vai ter zinco, vai ter todo o cosmo dentro dele, vai ter energia, vai ter luz. Tudo está dentro do ser humano. E dessa forma, como Hashem é tudo e tudo é Hashem, e o ser humano é uma cópia do todo da matéria, então ele também é uma cópia de Hashem. Ele é uma imagem da matéria, sendo ela a semelhança de Hashem, que só ele existe. O Maimônides traz um conceito um pouco diferenciado sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele não quer dizer a ideia de ter consciência, de ser capaz de ser consciente, mas de ser capaz de ter força bastante para mudar a sua própria natureza de acordo com a sua vontade e não simplesmente a vontade da natureza. A natureza ela sempre nos influencia e nos instiga a ter vários pensamentos, ideias e modos até criativos. Podemos ser grandes inventores, mas ainda estar preso dentro dela. E apenas a causalidade das coisas que geraram para nós, não que nós estávamos despertando, mas que a época, o ambiente, as circunstâncias, as experiências despertaram em nós obrigatoriamente sem a nossa consciência. Ter o livre-arbítrio é ser capaz de ser consciente do seu íntimo, aquilo que você quer fazer ou não, quer criar ou não, quer revelar ou não, ser capaz de dizer não, ser capaz de dizer sim, mas não pelo ambiente. E aqui é um grande segredo. Por mais que existissem espécies alienígenas, elas tivessem capacidade, existem, né? Mas que existem espécies alienígenas que têm capacidades incríveis de raciocínio lógico, estão presos dentro das suas próprias tendências, seus próprios instintos, e evoluem de acordo com a sua própria natureza e não de acordo com algo intrínseco dele mesmo. Sim, pelo ambiente influenciar, e não porque são capazes de chegar a isso de forma sozinha. Não que são capazes de desviar do percurso para agir contra a natureza de si próprio instintiva. Esse é um ponto dado apenas para o ser humano. O ser humano talvez tenha dificuldade em decorar muitas páginas de livro. O ser humano talvez tenha dificuldade de aprender sobre o átomo, mas ele é capaz, dentro dele, de olhar para ele e mudar uma natureza. Ele é capaz de não sentir raiva. Ele é capaz de não sentir medo. Ele é capaz de transformar a sua natureza conscientemente, manipular a sua existência. Criar então livre-arbítrio.
Isso que só foi dado ao ser humano. O ser humano consegue se isolar numa montanha, sabendo que lá embaixo estão todos se divertindo. O mesmo ser humano é capaz de não utilizar isso. Ele é capaz de simplesmente ignorar a montanha e apenas ser uma massa de manobra com as multidões que estão se divertindo. Sendo o ser humano Nefesh Elohim, Nefesh Behemit, é apenas a nossa rua é que instiga que a nossa Nefesh Elohim possa sempre sobrepujar a nossa Nefesh Behemit. E esse é o grande diferencial do ser humano. Façamos o homem. Daqui aprendemos, diz Urashi, a modéstia de Deus. Uma vez que o homem foi criado à semelhança dos anjos, isso poderia causar com que os anjos tivessem inveja do homem. Assim Deus os consultou. Aqui o Urashi, ele traz uma coisa, um conceito muito inovador na tradução. Ele fala que o homem não foi criado à imagem de Deus, mas à imagem dos anjos. Como assim? A ideia deixa eu ver se eu acho aqui. A ideia é que a palavra, dos nomes que aparecem, é o nome de Elohim. Isso. O nome de Elohim. E por causa disso, nós também podemos entender que esse nome tem a ver com os anjos. Porque assim os anjos são chamados. Nós temos 10 nomenclaturas para anjos. Nós temos os Ishin, nós temos os Bnei Elohim, os Elohim, nós temos Hayota Kodesh, Serafim, Queruvim. Nós temos várias nomenclaturas de anjos, e uma delas é esse. E o texto, quando ele vem se apresentar, ele fala: Vaiomer Elohim. E disse Deus. Ou seja, não é o tetagrama que está sendo usado aqui. E disse Deus. Não seja assim, a ideia que o homem foi feito à imagem dos anjos, que nem eu falei, foi tirado de cada anjo. O que é um anjo? Uma força. Foi tirado de cada força, ele foi feito à imagem das forças. E assim, então, foi feita a semelhança e a imagem. Então, Urashi continua. Dizendo: e quando ele julga os reis, também se aconselha com a sua falagem celestial, conforme vemos no caso de Ahav, a quem disse Minha: vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o seu exército dos céus estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda.
Será que, por acaso, os conceitos direita ou esquerda se aplicam a ele? A passagem significa que esses anjos que estavam à direita estavam defendendo a estes anjos que estavam do lado esquerdo. Que eram os que acusavam. Igualmente, com o decreto dos anjos e com a palavra deles, determinou-se a sentença. Nessa passagem também ele aconselhou-se com a sua corte celestial e pediu consentimento. Ele lhe disse: entre os seres celestiais existem seres à minha semelhança. Se não houver nenhum ser criado à minha semelhança no mundo inferior, haverá ciúme entre as criaturas. Targum Shermot 1:8, Bereshit Rabá 8:11, 14:13. Aqui nós aprendemos uma coisa muito maravilhosa. Quando a gente lê direita e esquerda na Torá, falando de Hashem, a princípio, direita e esquerda, ela tem a ver com espaço. Nós temos um espaço à direita e um espaço à esquerda. Mas o Shammai não tem espaço. Se o Shammai não tem espaço, não tem uma realidade espacial, como se podemos aplicar em Shammai direita ou esquerda? É lógico que não. Direita sendo uma metáfora para abrandamento, para misericórdia, para bondade. Esquerda para julgamento, para severidade. Sendo direita e esquerda um tribunal. Uma ideia que nos passa sobre que a esquerda, ela tem esse aspecto de severidade. É um aspecto bom também, porque ela tem também um aspecto de lógico, raciocínio lógico, um aspecto de ideias centradas, sistematizadas. Direita de algo inspirativo, intuitivo. É algo meio difícil de ser captado. Mas uma vez que você tem muitas forças trabalhando nesse aspecto de bondade e outras nesse aspecto de severidade, então você chega a um consenso. A severidade ela acaba sendo mitigada e acaba então, de certa forma, a piedade sendo o resultado final. E aqui também é a mesma coisa, segundo Rashi, quando se trata de que ele se aconselhou. Uma vez que ele se aconselhou, quer dizer que não que significa que os anjos têm a livre-arbítrio, que significa essas coisas todas, não. Mas simplesmente que ele olhou nas forças que existiam no Shammai e utilizou dessas mesmas forças para que o homem pudesse existir. E ser assim um microcosmo dos cosmos que existem. Mesmo assim, conta o Midrash que nem todos os anjos ficaram felizes com isso. E Hashem teve que destruir, incinerar certas partes de anjos que não concordaram com a ideia da criação do homem. Ele os criou macho e fêmea. Em Bereshit, mais adiante, 2:21, as escrituras diz: e ele tomou uma das costelas. Midrash de Agadá, Bereshit Rabá 8:1, Berahot 6:1a, Eruvim 18a, explica
que originalmente Deus criou o homem com duas faces, a masculina e a feminina, e depois os dividiu. Significado simples do versículo é que aqui as Escrituras informam que eles foram criados no sexto dia, mas neste local ainda não está explicado como eles foram criados, uma vez que isso é feito em outro lugar. Esse é o ponto que eu queria chegar, trazendo trazendo aquela visão de para quem a Shane está falando, façamos. Veja só. O significado simples do versículo é que aqui as Escrituras informam que eles foram criados no sexto dia, mas nesse local ainda não está explicado como eles foram criados, uma vez que isso é feito em outro lugar. Não entendi, eu vou explicar. Veja só, está escrito assim. Ele os criou. Se ele os criou, quer dizer que já está pronto. Já está feito. Já está pronto. Já terminou. Mas se tivesse terminado, por que não está escrito como ele os criou? Mas para frente vem o texto e explica como ele os criou, dando para nos entender que o homem tinha sido terminado em um local, foi removido para outro local, e nesse outro local a criação do homem terminou. O homem tinha sido terminado de sua forma mais pura. Ele foi levado para um outro local. Agora, nesse outro local mais elevado, aquilo que era considerado terminado no primeiro local já não é mais tão refinado assim. Então ele passa por mais uma refinação. É como a ideia do trazida também sobre Noa, que se Noa tivesse vivido em uma outra geração, talvez ele não seria considerado um tzadik tão grande. Por quê? Porque naquela geração Noa era uma das poucas pessoas que invocava Hashem. Sendo assim, ele era tzadik frente ao mal que estava à frente dele, frente à perversidade que estava em sua frente. Mas uma vez que ele tivesse, numa época onde existia centenas ou milhares de tzadikim, talvez ele não apareceria tanto assim. A mesma coisa acontece com os profetas do Taná. Houve milhões de profetas, mas o Taná não tem milhões de livros de profetas. Somente foram escritas aquelas profecias que realmente perdurava dentro delas um segredo para toda a humanidade em todas as épocas. Ou para todas as humanidades, para um futuro que haveria de vir. Sendo assim, a mesma coisa acontece aqui. Uma vez que ele é removido do lugar onde ele estava, já não é mais considerado que ele realmente estava pronto para ser o homem. Mas, a princípio, no nível que ele estava no começo, lembra que nós falamos que foi a terra? Então, no nível que ele estava, nesse algo mais pesado, desses elementos mais com pouco movimento, com pouca sutilidade, ele estava pronto. Os criou, macho e fêmea, junto. Macho, fêmea, junto.
Então, continua-se. Deus disse: Eis que eu lhe dei toda planta que produz sementes da face da terra, e toda árvore que tenha fruto com semente. Então, Deus os abençoou e Deus lhe disse: sejam frutíferos e multipliquem e encham a terra e conquistem e dominem os peixes do mar, os pássaros do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que lhe dei toda a planta que produz semente na face da terra, e toda árvore que tem fruto com semente será alimento para vocês. Vejam como eu trouxe aqui esse texto. A ligação de semente, de alimento, é a mesma ligação de multipliquem e frutifiquem. O texto está em conjunto, querendo dizer que a ideia nossa não é simplesmente criar frutos, sermos os frutos. No 28 está escrito assim: e conquistem. Conquistem. Está faltando a letra Vav para ensinar que o homem conquista a mulher, para que ela não se acostume a sair de casa de forma exagerada. Bereshit Rabá, capítulo 8, verso 12. E também para ensinar que ao homem, cuja natureza é ser dominante, foi ordenado o mandamento de frutificar e multiplicar, e não a mulher. Yevamot 65b. Sejam férteis. Alguns dizem que isso é um mandamento Hinur, enquanto outros mantêm que seja uma bênção. Ver Tosafot, Yevamot 65b, Marashá, Sanhedrin 59b, versos Verharei, isso mesmo. Aqui nós também aprendemos uma lição muito importante. Nós aprendemos duas coisas importantes. A primeira é que a mulher não tem obrigação de gerar filhos. Não tem obrigação. A segunda é que o homem deve prover todas as necessidades do lar para que a mulher não precise sair de casa. Não que ela não pode sair de casa, mas que não seja isso comum. O Urashi, ele traz assim: e a conquistem. Está faltando a letra Vav para ensinar o homem conquista a mulher para que ela não acostume a sair de casa de forma exagerada. Não é que não pode sair de casa, mas que a rotina, né? Sair para trabalhar, levantar cedo, tal. Para nós, Bnei Noah, o correto é nós termos a nossa renda de forma que não seja dependendo de bater ponto, de forma que não seja dependendo de bater o cartão. Interessante nós trabalharmos como microempreendedores ou grandes empreendedores, Baruch Hashem, mas termos o nosso próprio negócio. Temos o nosso próprio meio, nosso próprio CNPJ, termos a nossa própria empresa. Por quê? Eu vou explicar uns motivos e vai ser claro. Nós não guardamos Shabat.
mas conseguir estar lá para santificar o Shabat. Estar lá na sexta-noite para fazer Kiddush Hashem, santificação do nome de Hashem. Estar lá de manhã para rezar as rezas do Shabat, Shaharit. Estar lá até o anoitecer para fazer Havdalah. Ser capaz de poder parar em Yom Kippur. Ser capaz de poder parar em Rosh Hashanah. Ser capaz de poder parar em festas judaicas que não casam feriado no calendário secular. Sendo assim, se existe uma extrema necessidade que nós tenhamos o nosso negócio. Uma pessoa que está começando, ela depende de correr atrás, de ir atrás, de montar o seu negócio, não tem ainda, não tem problema. Mas comece você fazendo a sua mulher já ter o negócio dela. Já na ideia de você também ter o seu negócio futuramente com ela. Assim, ela não precisará sair de casa de forma exagerada. Você entende agora? Porque eu trouxe esse assunto. É importante. Então, de repente, né, a mulher já tendo algo fixo na casa, um home office, alguma coisa assim já na casa, é muito mais fácil de você mais para frente conseguir fazer essa mudança, né, essa trajetória, né, essa transição de carreira para uma carreira que te dê mais, um serviço, um trabalho que te dê mais tempo. Você seja o dono do seu negócio, seja um chaveiro, um terapeuta, um marceneiro, seja um pintor, um eletricista, seja... Mas se você ter o seu negócio, sempre com toda a ideia de crescer, de ficar milionário, quanto mais dinheiro melhor, sim. Mas para que você possa falar o seguinte: hoje é minha folga. Você poder falar o seguinte: olha, hoje eu vou trabalhar no serviço divino. Esse é um ponto muito importante para nós. Não que nós guardamos o Shabat. Não que nós não vamos acender fogo no Shabat. Nós vamos fazer fogo no Shabat. Nós vamos deixar de propósito o feijão para cozinhar no Shabat. Para não dizer que a gente está guardando o Shabat. Mas para que nós esteja lá, esteja reunido, esteja rezando, esteja junto. Isso é algo crucial, importante. Uma coisa que nós temos que entender aqui para nós, Bnei Noach, que a mulher, como a gente viu aqui no Torá, Urashi explicou. Cadê aqui? O homem foi ordenado ao mandamento de frutificar e multiplicar, não a mulher. Yevamot 65b. Aqui é aquele ponto de nós sabermos, é claro que tem muita mais regra que nós vamos acabar trazendo aqui nesse livro de Bereshit, ele é incrível por causa disso. Tem muitas regras de Bnei Noach dentro dele. E é claro que a gente temos que entender quando a mulher falar: chega, tá bom. Nós não podemos querer obrigar a mulher. Poxa, mas o judeu lá tem 4 filhos, 4 filhas. Por que a gente vai ter só um? Olha, se foi consentimento dela, nós obedece. Existem mais coisas que a gente vai falar sobre isso. E agora? Se não estou fazendo filho, como vou fazer e tal? A Torá também vai trazer, aqui no livro de Bereshit, vai trazer sobre esses assuntos. Nós vamos falar sobre eles também. O texto continua dizendo assim: e para todo animal da terra, todo pássaro do céu, e tudo que se move na terra, que tem nele ainda alma viva, toda a vegetação de planta será alimento, e assim foi. Deus viu que tudo que ele fez,
e eis que era muito bom. A e foi a, ma- e foi a noite e foi a manhã, o sexto dia. Veja só. Será alimento para vocês todo animal da terra. Igualou os homens ao gado e animais em relação ao alimento que eles foram autorizados a comer. E não permitiu a Adão e a sua esposa matarem uma criatura para comer de sua carne. Apenas de todas as plantas que inicialmente as criaturas foram igualmente autorizadas a comer. Quando vieram os filhos de Noa, os Bnei Noa, lhe permitiu-lhe comer carne, conforme está dito, todo réptil vive, etc., se lhe há como as plantas que permiti ao primeiro homem. Eu lhe dei tudo isso. Sanhedrin 59b. Eles. Certo? Este comentário refere-se ao versículo 29 e 30. Aqui é um ponto importante. Aqui é um ponto importante. Porque acontece o seguinte: o vegetariano, o vegano, é muito bem-vindo no mundo Bnei Noah. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é muito bem-vinda essa ideia. É uma ideia retificada, uma ideia que aparece na Torá. Porém, depois do Mabur, do dilúvio, houve-se a necessidade de entrar a carne. Mas não que a carne ela entrou como uma ideia de que é mais saborosa, é mais gostoso. Não foi por isso. A ideia da carne ela entra depois do Mabur, do dilúvio, como a ideia de retificar as fagulhas divinas, as almas divinas que erraram no dilúvio, que estavam presas agora nesses animais. Por mais que Noa tinha dentro dele o seu costume de comer apenas o kasher. Noa comia apenas as oferendas que ele ofertava a Deus, os sacrifícios que eram ofertados a Deus, e sendo assim, ele só se alimentava do animal kasher. Então, mais bem-vindo ainda do que a ideia de comer carne para levar as almas, é a ideia de comer carne kasher. Não porque nós temos uma casa kasherizada, isso demandaria todo um trabalho. E não porque o nosso prato de refeição realmente significa que ele é kasher. Mas simplesmente significa que as energias que vão estar na carne kasher, elas serão de uma forma muito mais elevadas e benéfica para nós no âmbito de falarmos de termos uma conexão com o Criador. Ou seja, tem o verso que diz: sejais santos para com o Senhor vosso Deus. Não há como ser santo para o Senhor vosso Deus comendo tarefe, comendo carne imunda, comendo carne impura. Não que a carne é suja, não é que necessita lavar a carne. Simplesmente as almas que estão ali naquela carne não são positivas. Então aqui nós aprendemos um ponto específico muito grandioso. É bom nós comermos vegetais. No Shabat é bom comer carne. Porém, é correto comer kasher. Por que é assim? Por que essa ideia da carne? Qual que é o ponto aqui? Por que comer carne só no Shabat? Por que não comer carne nos 7 dias da semana? Todo dia a gente põe carne. É simples. Primeiro, a carne não foi configurada para a nossa alma.
ela foi uma necessidade do nosso mundo. Segundo, a carne, geralmente, ela abriga almas daqueles que não conseguiram se elevar completamente, ou de almas que não conseguiram se elevar. Existe uma diferença. Tem seres que conseguem elevar-se em vários aspectos, mas ficou alguma coisa que não foi lapidada, não foi purificada, alguma coisinha ainda ficou. E essa parte que não subiu vai parar no animal. Por outro lado, existe a ideia diferente de seres que nem chegaram a se elevar e vão parar em algum tipo de bicho, em algum tipo de animal, em alguma criatura, seja inseto, seja o que for. Não é bem-vindo para nós esse tipo de carne. A Torá nos permite comer todo tipo de carne, porque nós somos Bnei Noah. Mas para aquele que quer ser um Bnei Noah mesmo, andar com Hashem, ele deve comer a carne apenas aquela que for kasher. Por mais que o resto do prato não é kasher, que a água não é kasher, que o arroz não é kasher. Claro, ele procurou, ele selecionou o arroz e tal, mas não tem um selo de kasher no arroz. Não tem um selo de kasher. A cozinha não é kasher. A geladeira dele não tem uma geladeira só de carne, uma geladeira normal, né? A pia dele não é duas pias, não é uma pia normal e uma pia só para carne. Os talheres dele não é talheres apenas para carne e o outro talheres comum para outro tipo de alimento, seja de parve ou com leite. Bem, sendo assim, como nós não temos a obrigação da kashrut, é isso que a Shem traz, para que nós não se sinta obrigado com a kashrut. Mas no âmbito, a Shem coloca 7 animais puros na arca para que eles sejam utilizados como animais. Nós vamos falar muito sobre isso quando chegar na porção de Noah. Para serem utilizados como sacrifício. O sacrifício, eles eram devorados, eles eram comidos, não se deixava a queima até as cinzas. Não é todo sacrifício que é igual. Os sacrifícios têm suas ordens, têm suas diferenças. E sendo assim, Noah se alimentava da carne, os filhos de Noah se alimentavam da carne e kasher. Esse é um âmbito importante. Para que nós tenhamos alguma conexão com Hashem, devemos evitar forças impuras o máximo possível, tanto para a saúde física, mental e espiritual. O sexto dia. As escrituras acrescentam a letra rei no sexto dia, ao término da criação, para nos dizer que ele estipulou com eles todos que haviam sido criados, com a condição de que o povo de Israel viesse a aceitar os 5 livros da Torá. O valor numérico da letra rei é 5. Talmud Bereshit 1. Então aqui já fica clara aquela menção que nós estávamos falando. O homem de fato só foi criado no sexto dia. Porém, o início do homem, junto com os animais, no quinto dia. E por isso que ambos foram outorgados a comer a mesma coisa, apenas aquilo que é vegetal. E por isso a letra 5, para lembrar também que o homem começou no quinto dia, mas uma vez que a terra não conseguiu terminar aquela obra, então vem Hashem e fala: façamos o homem, venha junto comigo, vou te ajudar. Então, por mais que o homem foi feito no sexto dia, para não esquecer o que a terra tinha iniciado, Hashem coloca a letra rei para lembrarmos. Começou no quinto dia, mas só realmente foi
Foi realmente estruturado o modelo que era para fazer, na forma que era para fazer, no sexto dia. Outras explicações para as palavras do sexto dia, as obras da criação permanecem em suspenso até o sexto dia, referindo-se ao sexto dia de Sivan, que havia sido designado para a entrega da Torá, Shabat 88a. O rei é o artigo definido em alusão ao famoso texto, ao famoso sexto dia de Sivan, quando a Torá viria a ser datada. Resumindo, o microcosmo da humanidade, do homem, poderia, através da Torá, dos 5 livros, conseguir realmente elevar esse mundo, os 5 elementos, a água, o fogo, o ar, a terra, o tzadik, através desses 5 elementos, poder então elevar esse mundo de forma completa. E dessa forma, não só o homem se eleva através da Torá, mas como ele eleva todo o mundo que tinha sido criado também no 5º dia. Verso 1. Os céus e a terra e todos os aglomerados foram completados. Deus completou seu trabalho no 7º dia que ele havia feito. Ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que ele havia feito. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nesse dia cessou de todo o trabalho que tinha criado para ser feito. Deus completou seu trabalho no 7º dia. Rabi Shimon disse: um ser de carne e sangue não sabe determinar exatamente o tempo, e por isso ele necessita adicionar do profano ao sagrado. Ou seja, ele adiciona certo tempo como margem de segurança para compensar a sua incerteza. Em relação ao horário do Shabat, Deus conhece exatamente o tempo e seu momento, e assim adentra nele no Shabat com precisão de um fio de cabelo, a ponto de parecer como se ele houvesse completado o seu trabalho naquele dia. Outra interpretação: o que falta ao mundo? Descanso. Veio o Shabat e com ele veio o descanso. E neste modo ficou concluído e completado o trabalho da criação, pois no 7º dia foi criado o descanso. Bereshit Rabbah 10:9. Abençoou e santificou. Ele abençoou com maná, uma vez que todos os dias da semana o mesmo caía na quantidade de um homer, uma porção, por pessoa, a passo que o 6º dia cada um recebeu uma porção dupla, e santificou através do maná, que não caía no dia de Shabat. Esse versículo foi escrito fazendo referência ao que viria a acontecer no futuro, Bereshit Rabbah 11:12, que Deus tinha criado ser feito. O trabalho que estava previsto para ser no Shabat foi feito por ele no 6º dia, conforme explicado em Midrash Bereshit Rabbah 11:9. Aqui, os mestres estão nos ensinando que Hashem cumpre a Torá. Da mesma forma que o Yehudim não pode trabalhar no Shabat, Hashem também, por mais que ele criou algo no Shabat, ele criou o Shabat. Mas dessa forma, ele também distribui a porção dupla na sexta, para não distribuir uma porção de maná no Shabat. Porém, para nós, essa explicação ela muda um pouco, porque isso aqui é a explicação para o judeu. Para nós, Bnei Noah, o importante é a gente frisar nessas palavrinhas: abençoou e o santificou. Veja, Hashem colocou uma luz especial no Shabat. Shabat quer dizer descanso. Ele santificou, ele separou esse dia, santificar,
separar. Santificar quer dizer separar. Então ele separou esse dia e o abençoou. Ele colocou uma luz nesse dia. Essa luz dura do começo de um Shabat até o final, a entrada do outro Shabat. Aquela luz de um Shabat a um Shabat que nós contamos. Veja que todas as bênçãos que vão vir na semana, elas são resultado daquilo que você fizer no Shabat. Então, nós aprendemos aqui. No sétimo dia que ele havia feito, ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele havia feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia Deus cessou todo o trabalho que havia criado para ser feito. Veja, aqui diz que Deus abençoou o Shabat. Uma das características nossa é emular a Deus. Como Deus abençoou o Shabat, nós também abençoamos a Deus no Shabat. E por isso fazemos o serviço maior de rezas no Shabat do que nos dias comuns da semana. Deus o santificou, Deus o separou. Sendo assim, nós separamos os 6 dias da semana como dias corriqueiros normais, que nós faz todas as nossas coisas, mas no Shabat, por mais que nós não vamos guardá-lo, nós vamos santificá-lo. Nós vamos separar ele como algo especial. Então, a forma de santificar é através das rezas. Nós nos ajuntamos, grupos de pessoas, fazemos as rezas do Shaharit, fazemos a reza da tarde, fazemos a leitura da porção da Torá, fazemos uns comentários sobre isso, nos elevamos espiritualmente e isso nós também estamos santificando o Shabat. E dessa forma, nós, Beninu, estamos cumprindo o Shabat. Mas não é o Shabat do judeu que ele deve lembrar, santificar e guardar. É o Shabat do Beninu, ele deve lembrar e deve santificar. Nós vamos tratar muito sobre isso. Existe uma obrigação de nós diminuirmos, não vamos parar de fazer atividade, mas diminuirmos a nossa atividade. Se nos 6 dias da semana nós saímos para trabalhar, no Shabat não. No Shabat nós não saímos para trabalhar, porque nós vamos rezar. Bem, nos 6 dias da semana, por exemplo, nós dedicamos um tempo menor na Torá. No Shabat não, nós vamos dedicar um tempo maior na Torá. Lembrando que para nós, Bnei Noah, é crucial termos contato com a Torá. Não se deve passar um único dia sem ter um contato com a Torá. Bem, mais à frente, nós vamos estar falando sobre esses aspectos de lembrar e santificar. Lembrar tem muito daquilo que a gente se prepara, né, para o Shabat, recebe o Shabat. Então lembrar vem de receber o Shabat. Eu lembrei de abrir as portas, eu lembrei de limpar a casa, eu lembrei de acender as velas, eu lembrei, a gente não faz bênção para acender vela que nós é Bnei Noah. Eu lembrei de colocar uma roupa nova, eu lembrei de deixar carne para nós comer carne no Shabat, né? Então, lembrar está garantido. E o santificar, a gente reza, a gente abençoa, achando o Shabat, dessa forma nós também estamos santificando o Shabat. Não significa que nós vamos guardá-lo, nós não podemos guardar de maneira nenhuma, mas devemos santificá-lo e devemos lembrar. Bem, esse é o conteúdo do material de hoje. Esse aqui é o fim da primeira leitura do livro de Bereshit. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.